Nós vivemos um momento, uma realidade, em que se valoriza muito os resultados. Nós vemos isso em cursos, palestras, ensinos, né? Tudo é voltado para os resultados. E como é que Deus olha para o ser humano? Ele olha só o resultado ou ele olha o quanto de empenho o ser humano está colocando? Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Estamos prosseguindo no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Estamos agora vendo um pouquinho mais das conversas de Jesus dentro do templo. Se você está chegando agora, nós estamos estudando esse Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, né? Marcos, ele não era um dos apóstolos, ele foi, na verdade, um amigo do apóstolo Paulo, ele era sobrinho de Barnabé, que aparece no Novo Testamento, foi discípulo de Pedro, e depois que Paulo e Pedro foram assassinados pelo poder romano, a igreja em Roma, ela deu essa tarefa para Marcos: escreva essa história que você conhece, que você ouviu tantas vezes, porque nós não temos ainda uma história escrita de Jesus Cristo. E aí ele escreveu, foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Então, estamos aqui já nas porções finais desse evangelho, capítulo 12, e já estamos aqui olhando a partir do verso 35. Jesus tinha conversado com fariseus, com os partidários de Herodes, com os saduceus. Eles desafiaram Jesus com perguntas que eles achavam assim inteligentíssimas, né? Que iam botar Jesus numa fria e que iam com isso conseguir até levar Jesus a julgamento. E aí se deram muito mal. Aí, mais tarde, né? Jesus teve essas conversas e mais tarde ele estava ensinando no templo, ele fez a seguinte pergunta, né? Ele estava tentando mostrar para as pessoas que nas Escrituras tem muito conteúdo e que é necessário conhecer as Escrituras. Ele já tinha dito para os saduceus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui ele foi mostrar para o povo um pouquinho mais da importância de conhecer. Ele falou assim: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? Filho no sentido de um descendente, né? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, ele disse, aí o Senhor Jesus está citando um trecho de um escrito de Davi, lá do Antigo Testamento. O que Davi escreveu? O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor, o Pai, Deus, né, disse ao meu Senhor, o Messias, o escolhido. E aí o Senhor Jesus completa assim: uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Isso me chama a atenção nesse texto. Não era a multidão ouvindo com curiosidade, com admiração, com espanto. Talvez isso estivesse presente, mas me chama a atenção que a grande multidão ouvia Jesus com prazer. Ele estava ensinando e as pessoas estavam tendo prazer em entender, em aprender. E a resposta para isso, né, para essa pergunta, é que o Messias ele era descendente do rei Davi, segundo a sua linhagem humana. Mas Davi o reconhecia como o filho de Deus, então o seu Senhor. E isso era importante entender nesse momento, porque eles não entendiam assim. E muitos ainda não entendem. Eles achavam simplesmente que ele era um descendente de Davi quanto à linhagem humana, ponto. E que, portanto, ele herdaria as características de Davi e ponto. E quais eram os mais notáveis de Davi? Ele foi um rei guerreiro. Ele foi um rei que venceu em todas as fronteiras. E é isso que eles queriam um guerreiro que expulsasse os romanos. Era isso que eles queriam. E Davi já tinha uma visão que o Messias não só seria seu descendente segundo a linhagem humana, mas seria o seu próprio Senhor que estava vindo à terra. Então a questão era muito maior do que vencer Roma. Era vencer, na verdade, o grande inimigo, a morte. Por isso que Jesus é o primeiro da ressurreição. E se você pensa assim, mas o grande inimigo não é o pecado, você está correto, porque a morte é o pagamento pelo pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então sim, esse é o grande inimigo que Jesus vai vencer, a morte, que é o pagamento pelo pecado. Ele morreu sem pecados, para pagar pelos nossos. Então era muito importante esse ensino aqui sobre Davi, e a grande multidão ouvia com prazer. E ele também ensinou, e preste atenção agora. Preste atenção e medite e olhe ao seu redor. Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas
e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Esse tipo de figura não foi extinto da história. Esse tipo de figura permeia a história da Igreja do Senhor Jesus. Pessoas que usam vestes especiais, que gostam de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. Títulos, nomes especiais. Não tem mais nome. Tem gente que não tem mais nome próprio, que não tem mais aquele nome colocado na sua certidão de nascimento. Não, tem agora um título. E se não for chamado por esse título, nem atende. E ainda fica furioso. Gostam de sentar nos lugares de honra nas sinagogas. Hoje nós não frequentamos sinagogas, frequentamos locais de oração que não usam esse nome, mas você já viu pessoas que praticamente exigem lugares de honra? E a cabeceira da mesa nos banquetes, se é uma reunião numa família, se é numa casa, uma celebração, uma festa qualquer, aquela pessoa tem que ter um lugar especial, ainda que a festa não seja para ela, ainda que ela seja só um convidado. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. A viúva, ela era aqui o ser mais frágil da história. Por quê? Porque mulher não tinha propriedade, não tinha bens. Ela era uma propriedade, era tratada como se fosse. Então, perdeu o marido, ela perdeu a fonte de sustento. E então as viúvas precisavam que os seus filhos cuidassem delas. E se ela não tivesse filhos? Situação extremamente frágil. Tanto que nós vemos no Novo Testamento muito cuidado com as viúvas, muita atenção para as viúvas. Então ele falava aqui, esses hipócritas, esses líderes que gostam de aparência, eles devoram os bens, desonestamente eles devoram os bens das viúvas. E para dar a impressão de piedade, eles fazem longas orações em público. Aquelas orações vistosas, cheias de palavras complexas. É praticamente um discurso, uma oratória, né? Para as pessoas olharem e dizer, olhe que homem santo. Por causa disso serão duramente castigados. Abra seu olho. Então Jesus se sentou perto da caixa de ofertas do templo. Lá no templo em Israel, foi instituído, muito tempo antes, um sistema de ofertas com uma caixa, onde as pessoas podiam vir e lançar as suas ofertas ali. E essas ofertas elas serviam para obras no templo, para reformas, para manutenção, elas serviam para pagamentos de funcionários, as pessoas deixavam lá suas ofertas. Isso é inseparado e independente do sistema de sacrifícios, onde, por exemplo, eram vários sacrifícios, mas vou citar um exemplo aqui, a pessoa levava um novilho, né, um animal do gado jovem, e esse animal então tinha um sacrifício ritualístico, e o animal, a porção mais nobre, era dada para o sacerdote se alimentar, né? E se você, aliás, tem esse asco quando se fala em sacrifício de animais, só a título de curiosidade, tá? Os animais, a maneira desses animais serem mortos no templo, a maneira desse abate, ela era hoje o que talvez nós chamássemos de um abate humanitário. Era feito de maneira que o animal tivesse o mínimo de sofrimento, e ainda hoje ele é praticado em abates cerimoniais, não para sacrifício, mas para consumo humano mesmo, e é um requisito essencial que o animal não sofra. Então, nós temos bastante coisa para aprender antes de apontar o dedo e acusar alguma coisa, né? E aí, muitos ricos vinham e colocavam grandes quantidades de dinheiro ali, né? Então, a pessoa rica tem muitas posses e ela resolve pegar uma parte daquilo lá e lançar na caixa para auxiliar nos serviços do templo. E aí veio uma viúva e ela colocou 2 leptos. Lepto era uma moedinha, era uma porção de um quadrante que era uma fração de um denário, ou seja, era negócio, era metade de quase nada o que ela colocou ali, né? Ela colocou 2 moedinhas de cobre bem pequenininhas ali, foi o que ela colocou. E Jesus estava observando, né? E ele aproveitou para dar um ensino para os seus. Ele chamou os discípulos. Vejam que esse ensino não foi para a multidão, foi para os discípulos. Jesus muitas vezes falava com a multidão,
mas tinha ensinos que ele só dava para os discípulos. Por quê? Porque você precisa ter caminhada com Jesus para entender certos conteúdos. Não dá para entender certos conteúdos sem caminhar com Jesus. Por isso que é importante ser um discípulo de Jesus. Ele falou, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer uma coisa verdadeira. Essa viúva que passou aqui e jogou as moedinhas, ou deixou as moedinhas, né? Ela colocou nessa caixa mais do que todo mundo. Por quê? Porque os outros deram uma parte do que sobrava, só que ela deu tudo o que ela tinha. Ninguém pediu para essa mulher fazer isso. Veja o contraste com o ensino anterior, onde ele falou que certos líderes iam nas casas das viúvas e de maneira desonesta tiravam o que elas tinham. Aqui não. Essa mulher teve, por algum motivo, um entendimento que aquele metade de quase nada, que era tudo que ela tinha, ela deveria colocar na caixa do templo. Então o Senhor falou, essa foi uma grande oferta. Ela deu tudo que ela tinha. Não que a oferta dos outros não valha nada, mas eles deram no que sobrava. Está vendo a diferença? Hoje se valoriza muito o resultado. E a gente vê aqui que Deus está olhando para o esforço, para o empenho, ou vamos dizer assim, não para o desempenho, né? Aquelas moedinhas fariam muito pouco dentro de uma obra de reforma do templo ou de ampliação. Mas, dentro do reino de Deus, aquelas 2 moedinhas valeram muito, por causa do coração dessa mulher, do empenho dela de dar do que ela tinha. Veja a diferença da situação. Aqui, ela deu voluntariamente para aquilo que era uma coisa correta. Lá, nós vimos pessoas desonestamente tirando das viúvas o que elas tinham. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos observando nos dias de hoje. Devemos olhar para as Escrituras e enxergar ao nosso redor o quanto e o que disso aqui nós enxergamos. Não para julgar, porque não é nossa atribuição fazer julgamento. O julgamento tem uma sentença ao final. E nós não somos aqueles que podem dar sentenças. Não somos nós que podemos condenar ou absolver alguém. Nós devemos observar para discernir. Qual é a diferença? Discernir é ter conhecimento para fazer escolhas. Então, por exemplo, se eu considero uma pessoa, observo o comportamento dela, e eu vejo que esse comportamento é um comportamento danoso, eu tenho que ter o discernimento de não caminhar com essa pessoa. O julgamento cabe a Deus. Condenar ou absolver cabe a Deus. Até porque essa pessoa a gente não sabe o dia de amanhã, ela pode ser transformada pelo Evangelho e caminhar com Jesus. Mas nós temos que discernir. Jesus nos ensinou, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós temos que ter essa prudência de não nos deixarmos envolver por essa gente que usa o nome de Deus para devorar as casas das viúvas, para comprar para si aparência, títulos, tudo essa coisa que aqui o Senhor mostra como farisaísmo. Devemos discernir com quem nós andamos. E o julgamento a gente deixa com Deus. E aí eu vou dar uma sugestão. Faça o que a Bíblia ensina. Ore por essas pessoas. Ore pela mudança de direção delas. Lembre que conversão é mudança de direção. Conversão não é se tornar membro de um grupo religioso. Porque essas pessoas, aliás, já são membros de um grupo religioso. Elas precisam mudar de direção. Parar com o caminho que elas estão trilhando e mudar de direção para o caminho de Jesus. Isso é que é conversão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.